Fala, professor. Estou confuso hoje, hein? Bom, tudo bem, Foi, eu estava Castelo? sendo confuso até agora há pouco. O pessoal está chegando aí, a gente vai conversar. Eu quero voltar aqui no começo, pedindo desculpas às pessoas que já estão aí nos ouvindo e que entraram antes da gente, porque eu tive problema na transmissão. Nós tivemos problemas na senha nossa da OAB, e eu já entrei aqui, já falei com vocês, e caiu a conexão, Uhum. voltou. Vamos ficar aqui firme até o final. Peço desculpas a todos que chegaram aí, tá bom? E Ok. agradecer quem está chegando, fazer minha apresentação. Meu nome é Leandro Barreto, eu sou advogado aqui no nosso município de Cabo Frio. Tenho uma militância muito grande na área de defesa de direitos da criança e adolescente. Já fui presidente da Comissão de Direitos do Adolescente no município de Cordeiro, no município do interior do estado aqui. Depois vice-presidente na cidade de Macaé, aqui bem próximo. Um trabalho interessante sobre criança e adolescente, uma monografia que tratava da relação dos conselhos municipais de direito de crianças e adolescentes com os conselhos escolares e governos em que a OAB tem que participar de forma efetiva na defesa e garantia de direitos e de ser uma voz dita da sociedade, além de ser a nossa voz da OAB, a nossa voz dos advogados em lutas de nossas prerrogativas, em defesa das nossas causas, nós, como advogados, a OAB tem que lutar em defesa da sociedade. Então, foi nos proposto esse debate hoje com o professor e com todos vocês que entrarem aí sobre a questão da volta às aulas, nessa questão do coronavírus, se é interessante, se não é, se é bom, se não é, o que a gente pode corroborar sobre isso. Então, é sobre isso que nós vamos debater hoje. Professor, show? Acabou o susto, né? Nosso aqui. Prazer estar conhecendo com o senhor, conversando agora aqui pessoalmente. Desculpa a minha falta de intimidade com essa questão aqui, tá bom, querido? Fica à Não, sem vontade, se problema. apresenta e fala. Vocês me ouvem bem, Leandro? Está ouvindo bem? Escuto bem, sim. Então, boa noite a todo mundo. Eu queria primeiro agradecer aí, o espaço que a OAB, a Associação de Cabo Frio, está dando para a gente. A gente está num momento de muita dificuldade de discutir, né, de debater sobre temas importantes nessa pandemia. E a gente tem uma quantidade, uma enxurrada de informações muito confusas ou até maldosas, né, mentirosas muitas vezes, sobre temas importantes que a população tem que debater. E o tema da volta às aulas é um desses casos, né? Temos uma quantidade enorme aí de bombardeados com muitas informações de toda espécie, e os professores, os profissionais de educação, né, como um todo, são muito pouco escutados, né? Eu queria agradecer esse espaço, a gente tem feito debates com estudantes. Eu sou nascido e criado em Cabo Frio, né? Sou estudante inclusive do Colégio Municipal Rui Barbosa, participei do Grêmio Estudantil lá, faz um tempo isso, nos anos 90. Sou formado em Ciências Sociais pela UF e professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino, né? Do aula no Colégio Estadual Miguel Couto. E também sou militante da Federação das Organizações do Sistema Revolucionário Brasileiro, que é o FOB, né? E estou diretor atualmente do CEP Lagos, CEP Núcleo Lagos, né? Esse núcleo do CEP ele abrange os municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. E, evidentemente, a rede estadual também desses municípios. Então, nós abarcamos 4 redes de ensino no nosso núcleo aqui do CEP, né? E, assim, a gente tem feito seu trabalho em debate, como eu falei agora, diário sobre essa questão do retorno às aulas. E eu tenho bastante coisa para colocar sobre esse debater, né? Se quiser colocar alguma questão inicial, a gente pode partir de uma pergunta ou a gente faz uma exposição, não tem problema. O que você acha melhor, Leandro? Professor, eu vou propor o trabalho dessa maneira. A gente vai fazendo um bate-bola assim, bem informal, de parceria, de amizade, de companheirismo, como tivesse.
tomando café. Na verdade, Ótimo. eu estou falando algumas coisas e você fica à vontade de interromper para pontuar, para concordar, para discordar, para reiterar algumas coisas assim. Acho que a minha visão aqui, não vou botar uma questão jurídica, vou botar uma questão mais social, uma questão mais de cunho verdadeiramente da educação, que nós temos que defender isso, e aí a gente vai caminhando dessa maneira, tá certo? Vou colocar e depois eu te passo a bola e você. Então, eu acho que vou começar falando um pouco do tema em espécie, onde a gente tem uma situação de uma doença sem controle, diferente de as taxas estarem baixando, aumentando, mas quem adoece, hospitalizado e quando retorna, graças a Deus retorna, cura específica não é. Tem um sistema de medicamentos que não tem efeito, mas a cura específica não tem. Então, acho que é por demais preocupante expor crianças e adolescentes que estão, na maioria das vezes, transmissores não adoecem, em contato com isso. As crianças não adoecem, mas o pai pode adoecer, a mãe dela pode adoecer, a avó dela pode adoecer, e ainda o surto ainda existe, não quer dizer que o surto tenha acabado. Acho que nós temos que ter medidas protetivas na sociedade, e temos medidas protetivas na sociedade, com o uso de máscaras e de distanciamento, não tem muito além do que fazer. E cabe à sociedade entender a importância desse uso de máscara. Cabe à sociedade entender a importância desse distanciamento. Agora, com que eu vou garantir que o aluno na escola vai manter esse distanciamento? Como que o professor vai ter essa tutela, essa força para manter esse distanciamento nas relações de aluno ali, que a gente sabe que esse abraço, esse beijo, são crianças, são juntos, e a vida deles é isso também faz parte do contexto da escola, isso também faz parte do contexto do colégio, que é uma educação social e de interface, de correlacionamento, não é só jogar conteúdo. A escola não é conteudista somente. A escola, vejo eu, como um aparato muito maior do que isso. Então, você vai adentrar para dentro de uma escola botando um monte de pormenores que vai ter situação difícil da gente ter o controle que isso vai realmente efetivar. E será que nós vamos precisar colocar isso? Isso vai ter que ser uma conduta social que o adolescente precisa passar nesse momento, as crianças precisam passar nesse momento? Então, eu acho que nós não temos um sistema de testes para saber se as crianças podem entrar ou não. Nós não temos, no Brasil, esse sistema de teste. A gente tem instalações. Vamos esquecer um pouco da pandemia. Vamos esquecer um pouco o momento que nós vivemos. E vamos pensar na existência real das nossas escolas públicas. Antes da pandemia, nós já temos de tudo que a escola pública precisa. Você tem uma sala que cabe 20, 40, você tem um espaço de 200 que é só cabe crianças, você tem uma escola que tem as capacidades mínimas de melhor conduta para dar um melhor acesso à educação de qualidade que nós precisamos levar para os nossos alunos. Nós não temos isso no dia a dia comum, nós temos instalações precárias. Como que, dentro dessas instalações precárias, para o dia a dia comum da escola, nós vamos querer que ela funcione da melhor maneira nessa pandemia? Como que a gente vai fazer o rastreamento dessa criança para saber se ela está contaminada ou não? Falta política pública de educação no Brasil? A gente já sabe disso. Falta no Rio, falta em Cabo Frio, todos nós não sabemos disso. Muito mais agora, falta política pública direcionada para o combate à pandemia, com um poder de direcionamento nacional e muito mais força para adentrar nas escolas com essa capacidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, professor, nessa parte agora. Então, Leandro, assim, primeiro eu queria colocar de onde eu estou falando, né? Qual é o meu lugar de fala nessa discussão. Eu estou falando enquanto sindicalista, enquanto pessoa dos movimentos sociais. Evidentemente que os movimentos sociais, eles têm um debate, é muito importante, inclusive, fazer esse diálogo aqui com uma plateia que deve também ter, né, da sociedade civil, que vão ter, naturalmente, mães, né, pais responsáveis, alunos devem estar assistindo, profissionais de educação, mas também advogados.
E o debate que eu quero trazer, e o olhar que eu estou trazendo, é de que o movimento social ele não necessariamente ele vai defender pura e simplesmente a legalidade da forma que está constituída. Isso é importante de colocar. Né? Antes de eu comentar no debate da questão técnica do que tem acontecido de fato nas escolas e com essa pandemia, eu queria colocar o olhar que a gente tem que observar essa questão. E o olhar que os movimentos sociais observam não é o olhar do legalismo apenas. Né? Daquela questão, se pensarmos assim, a gente estaria numa sociedade em que a gente teria que concordar com a escravidão, que já foi legal, concordar com uma ditadura que tinha um ordenamento jurídico também que se dizia legalizado, né? Concordar também com a desigualdade, toda a luta contra a opressão contra as mulheres, né? A opressão contra a comunidade LGBTQI, que é muito acentuada e que até hoje os movimentos lutam, inclusive, para mudar o ordenamento jurídico, que é um ordenamento jurídico de uma sociedade desigual. Então, nesse sentido, nosso debate aqui não é só uma questão, do ponto de vista dos movimentos, não só de uma questão da avaliação da legalidade, de como é que está essa discussão hoje da pandemia, da volta às aulas, dos direitos constitucionais. Né? Também é. Porque nosso entendimento também é uma argumentação muito forte para que a gente possa criticar aí, mesmo na questão do ordenamento jurídico, né? Que também é uma das ações que o sindicato pode fazer, não é a principal, mas nossa ação é enquanto movimento social, enquanto debate com a sociedade, enquanto organização civil. Então, uma das questões é a questão também legal. E, nesse sentido, eu queria dizer que assim, nós temos um caos instaurado a nível nacional nesse debate da pandemia, e principalmente a pandemia com relação à escola. Né? Temos, do ponto de vista econômico, de uma condição desastrosa, temos, do ponto de vista político, numa confusão enorme das informações, que ajudou bastante na disseminação da pandemia. Mas, só um minutinho. O Ricardo está falando aqui que é melhor você falar sem o fone, porque está abafado o seu áudio. O seu áudio realmente não está muito bom. Tá, eu vou tocar aqui, tirar o fone, só um minutinho. Peraí. Consegue me ouvir aí? Melhorou? Bem melhor. Eu discuto um pouco mais baixo, mas deve ser melhor o microfone. Então, assim, esse processo do que está acontecendo na educação, e é importante que a sociedade entenda isso, nós temos um processo de uma pandemia em que a escola é um dos principais vetores de disseminação dessa pandemia. Né? Em todos os processos epidemiológicos, né, e os profissionais que devem falar sobre isso são os epidemiologistas, os espaços de grande concentração são grandes vetores de transmissão. Então, um dos primeiros lugares a fechar é a escola e um dos últimos a abrir. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil não teve um isolamento social feito de forma coerente e está tendo, assim como em outros países também está tendo esse mesmo equívoco, né, por uma pressão que nós entendemos que é uma pressão econômica, que é do dinheiro, né, da relação da circulação do capital e não, na verdade, da preocupação humanitária que nós temos que ter hoje com a sociedade, uma pressão enorme para que volte o mercado a funcionar. E o funcionamento das escolas é um setor importante para o mercado funcionar. Né? E isso está na frente, no nosso entendimento, muito à frente da preocupação efetiva com a segurança sanitária e a preocupação efetiva de condições de controle da pandemia ou de saber o que vai acontecer se a gente voltar a abrir a escola dessa forma. Então, só para dar um exemplo, né, para a gente poder tentar traduzir isso, para quem está ouvindo a gente, de repente não está muito por dentro dos dados, e é muito importante a gente também trabalhar com algumas orientações, algumas informações. A Fiocruz, né, que é um instituto com uma conduta ilibada, que é conhecido até dos mais, né, de qualquer posicionamento ideológico possível, é muito difícil você fazer uma crítica científica à Fiocruz, uma instituição de excelência no Brasil, pública e de qualidade, né, e ela tem, inclusive, um manual de orientação sobre a questão da reabertura das escolas. Ela tem feito relatórios sobre isso. Né? Então, nossa pandemia, a pandemia do jeito que está no Brasil, né, no nosso contexto brasileiro, ele não está controlada. Chamada bandeira amarela. Né? E Cabo Frio, que tem um gabinete de crise, considera que nós estamos na bandeira laranja, que seria uma situação mais grave. E aí?
Qual é o critério que nós vamos trabalhar com isso? E aí tem um outro problema. Cabo Frio é a maior cidade da região. Se as aulas da rede estadual podem ser suspensas, nós estamos solicitando que o Estado suspenda as aulas da rede estadual aqui, que está tentando abrir agora, primeiro abrir, as aulas não, perdão, as escolas, estão convocando os profissionais para vir, né, para que abram no dia 5, né, de outubro. Então, estamos pedindo para que suspenda essa convocação, por quê? Cabo Frio é a maior cidade da região. Então, está na bandeira laranja, pelo próprio entendimento da prefeitura. Aí os profissionais que moram em Cabo Frio trabalham em Arraial do Cabo, trabalham em São Pedro da Aldeia, trabalham em Rio das Ostras. Então, eu não posso tratar isso como uma fronteira apenas meramente política do município. Inclusive, se esses indicadores estão mais ou menos graves, pela falta de testagem, como você falou bem, pela falta de dados, que os dados são confusos, e os critérios para classificar o que é menos grave, o que é mais grave, são diferentes. Cada prefeitura, cada governo estadual, o governo federal tem critérios diferentes. Percebe? Então isso é um problema. Esse é o primeiro problema, né, que é o problema do como é que você consegue caracterizar que está mais ou menos tranquilo a ponto de tentar abrir as escolas. O outro problema é que, mesmo que estivesse uma situação da chamada bandeira verde, que eles estão chamando aí, que seria uma situação muito mais tranquila, né? Há condições de eu voltar para a escola tem equipamento de proteção individual, os famosos EPIs, né? Que é o que seria o termo técnico, são como máscara, álcool em gel, né? Locais para higienização das mãos, aqueles chamados face shields ou escudos faciais, né? Porque você está lidando com pessoas falando na sala de aula, então é importante, como o profissional de saúde utiliza, e que no Brasil muitos se contaminaram no início da pandemia, porque não tinham nem isso, né? Nos hospitais, imagine nas escolas. Então, tem uma série de procedimentos, adaptação das escolas. A rede estadual, por exemplo, só para dar um exemplo, em muitas escolas retiraram os ventiladores para poder climatizar as salas. Beleza, realmente o calor é insuportável, houve um avanço. Mas como é que eu utilizo o ar-condicionado, climatizo uma sala de aula sem ventiladores, no meio da pandemia? Então eu teria que fazer obra de adaptação de novo, para voltar a abrir as janelas das escolas, voltar a colocar ventiladores. Isso não está acontecendo, a gente não tem notícia de que isso está acontecendo. Então, uma coisa está na bandeira cor verde e laranja que a gente discorda, tá? Que não é assim que a gente vai considerar essa questão. Não é um município abre, o outro do lado, o vizinho não abre, os profissionais e alunos trocam de município, não estudam no mesmo lugar, não trabalham no mesmo lugar. Mas, além disso, as condições das escolas estão muito precárias. Nós não temos hoje nenhuma rede municipal do estado do Rio de Janeiro, tá? Nem a própria rede estadual, condições de dar segurança a alunos, profissionais de educação e, em consequência, aos pais, às famílias, porque esses alunos podem ser vetores de contaminação. Então, nenhum desses protocolos, nosso entendimento, está claro. E você vê que em todos os municípios, tanto aqui da região como do restante do estado, e a rede estadual, quando decidiram tomar medidas de retorno dos profissionais para as escolas, seja para preparar a volta às aulas ou para anunciar já a volta, como o caso do estado, não teve debate nenhum com as entidades da sociedade civil, com os sindicatos, né? E usam critérios muito confusos para justificar isso do ponto de vista sanitário. Então essa é a preocupação que os pais têm que entender, que não é a preocupação de simplesmente ir ou não ir trabalhar. A gente defende que possam até haver atividades remotas. Evidentemente não podem substituir as aulas presenciais, porque o aluno não tem as mesmas condições. Isso, inclusive, é um desrespeito até ao preceito constitucional da igualdade, né, de condições, né, e o amplo acesso à escola pública. Então, isso não pode acontecer. Mas, mesmo assim, a gente não tem condições de retornar por essa falta de segurança. Não é uma questão assim de trabalhar ou não trabalhar. As pessoas estão trabalhando em muitas redes. Muitas redes estão trabalhando com atividades remotas. Alguns estão com dificuldade, tem que ser considerado isso, não tem condições, ou tem problemas pessoais em casa, que também estão trabalhando, estão cuidando de pessoas nessa pandemia, então tem que se levar tudo isso em consideração, mas alunos também. Então, a atividade já existe, só que não pode ser presencial nesse momento. De forma nenhuma, nós conseguimos ver critério para isso acontecer. Henry. Professor, acho que a gente tem que bater dentro da sociologia, dentro dos critérios de educação mais razoáveis, dentro do direito e dentro da lei também. A lei obriga ao Estado
Estado ente, então é federação, Estado, município, dar educação de qualidade ao aluno, dar educação. E você tem critérios de horas-aulas a serem cumpridos ano. Você tem critérios de dias letivos serem cumpridos ano. Sabemos de tudo isso. Mas tudo isso não pode ser relativizado e nem ponderado como se maior fosse o direito à saúde, ou o direito à vida, ou o direito à qualidade de vida. Nós aqui não estamos pregando, eu não estou aqui ponderando, em retirar o direito do aluno optar por querer estudar, mas eu estou defendendo o direito da pessoa sobreviver, da pessoa ter vida e o professor ter condição de trabalhar desta maneira, tendo saúde e levando saúde para sua casa, tendo saúde e levando saúde para a sociedade onde convive. Nós não podemos entubar de qualquer maneira essa questão principiológica dos dias, anos letivos, horas letivos, que de outras maneiras podem ser cumpridos. Por que a gente não pega o ano letivo de 2020 e migra ele durante 2021, 2022? Vai pegando e fazendo uma mesclagem de matérias, aumenta o horário de carga horária no ano de 2021, aumenta os dias letivos no ano de 2001, mescla um pouco de matéria entre um e outro. A criança e adolescente não vai, então, aí ficar sem acesso à educação. Nós não vamos poder dizer que feriu o direito constitucional da criança de ter educação, de ter matéria. Ela não teve, neste contexto agora de pandemia, por situações maiores do que qualquer critério de estabelecimento de ensino aberto ou fechado. Agora, nós também não estamos aqui dizendo que a criança não vai ter acesso à educação. A questão da educação aí online pode continuar. O que eu acho é não poder cobrar a criança a obrigação de ir ao colégio, e aí ela tem que ter presença, ela tem que ter nota, a mãe tem que levar a criança para o colégio e ter essas demandas, porque vai estar ultrapassando os limites da razoabilidade, do interesse social, do interesse público maior do que o direito individual de querer e de poder ter acesso a essa escola. Então, a gente pode mitigar dessa maneira, onde todos vão estar supridos, quem quer estudar e quem não quer estudar. E a gente não pode ver também a questão somente da escola, no contexto do pai que quer levar a criança ou a criança que quer ter a aula dela. Nós temos que ter a condição de proteger o professor, proteger o funcionário, proteger aquele que está ali dando merenda. Acho que a questão da merenda que foi colocado aí, que tem que ter distribuição para as escolas, das escolas e nas casas, ou então abrir para merenda, também não concordo com isso não, porque você vai ter os funcionários vão ter que se deslocar, as pessoas vão ter que se deslocar. Então você tem que ter, o Estado tem que ter uma outra maneira de cumprir essa questão social de inclusão de merenda ou de outro tipo de coisa, porque as crianças e adolescentes são assintomáticos, eles são propagadores da doença. Nós temos que ver também experiências, cada país tem sua realidade, cada sociedade tem sua realidade, professor, mas existem países aí que fizeram como o Brasil está tentando fazer, de reabrir, e a doença que já estava diminuindo ou estabilizando, ela via 2 ou 3 vezes maior, porque se você está dando condição para a doença andar, ela vai andar. Ela vai vir maior do que já está essa pandemia horrível. A gente não está conseguindo brecar agora, quanto mais se ela tiver, isso vira uma cascata, porque, como você falou, nós voltamos para a escola, volta atividades em torno da escola, que volta trabalho, que volta várias coisas, então é uma cascata da sociedade se reabrindo e abrindo para si e trazendo para si essa questão da contaminação. Agora, acho que os decretos para o retorno, feitos por prefeitos ou por governo do Estado, tinham que ter base científica. Qual base científica o governador colocou no decreto para abrir? Qual base científica um prefeito coloca para reabrir? A Organização Mundial de Saúde falou isso?
algum técnico, algum cientista, Fiocruz foi ouvida, o Instituto Oswaldo Cruz foi ouvido, e por aí vai. As universidades brasileiras foram ouvidas. E nós vivemos num país que é um país de democracia. O CEP é uma instituição sindical de professores e profissionais de educação. Deve ter outros também. Foram chamados pelo secretário de Educação para conversar sobre isso? De forma alguma, a gente não teve... Porque as escolas estaduais e municipais, há muito Leandro, você me escuta? Vocês não ouviram o que eu falei agora? Não, né? O travou. Não, o último minuto eu perdi. Tem uns 30 segundos que a gente ficou meio... A gente tinha que ouvir o CEP, ouvir os sindicatos e voltar a botar na cabeça dos alunos que eles são pessoas da sociedade que criam a escola, que a escola é junto. A gente não vê mais eleição para Grêmio Estudantil, a gente não vê mais alimentar essa vontade dos alunos de se organizarem como instituição de representatividade de ensino. Esses meninos deviam estar sendo instruídos. Olha, vocês têm condição de debater com a direção da escola, vocês têm condição de debater com os professores, vocês têm condição de participar do conselho de classe, não sei se é esse nome que usa mais, que é que eu usava, era isso. Mas, enfim, trazer para a discussão o professor e trazer para a discussão o aluno, para depois fazer decreto. Eu Sim. acho que quem... Pode falar, professor. Opa, voltou. Não, porque você deu uma sumida e voltou agora. Então, o Leandro, você colocou em fundamental. A gente teve uma audiência agora com o Ministério Público do Trabalho, discutindo a questão de Búzios, né, que foi a primeira cidade da região que começou a convocar os profissionais para retorno às escolas. A gente entende, mas não chamou as aulas. Não, mas chamou os profissionais que são profissionais de apoio, profissionais técnico-pedagógicos, administrativos, aqueles que fazem trabalho de manutenção, limpeza das escolas, né, com a escola fechada, para fazer atividade na escola. E aí a argumentação que nós fizemos, inclusive no próprio Ministério Público, e fazemos o tempo todo no debate que a gente faz, é que nos conselhos municipais de educação, nas assembleias, no debate feito com as secretarias de educação, que não recebem mais o sindicato para debater isso, nenhuma das secretarias da região recebem os sindicatos para debater, né, tem um medo enorme da sociedade civil para debater sobre isso, não comparece aos conselhos municipais de educação, ou quando comparecem, pouco esclarecem, né, ou Cabo Frio fizeram a primeira sessão fechada, né, sessão secreta, a de Arraial do Cabo, a secretária de Educação não comparece, desde quando começou esse mandato do Conselho Municipal de Educação, no início do ano, nunca apareceu no Conselho Municipal, já foi convocada várias vezes, não sei porque tem tanto medo, né, nem manda ninguém esclarecer sobre isso, sobre algum planejamento, sobre por que está fazendo as aulas remotas, sobre como fazer, qual é a proposta com relação a retorno ou não. A gente sabe que a princípio não retorna, mas não sabe também o que está sendo feito, né, com relação ao trabalho remoto. Enfim, é toda uma questão de coisas que tem que ser debatida. E como você falou, há uma coisa em comum nesses governos, municipais e estadual do Rio de Janeiro também, que é a questão da não convocação da sociedade civil, não ouvir os sindicatos, né, dizer apenas, citar nos seus relatórios que está usando elementos que Fiocruz, que, né, algum OFRJ, enfim, estão utilizando, mas que na verdade nós não vemos a parceria dessas entidades avalizando esse retorno, né, dizendo como é que isso vai ser feito. Então, o que a gente está entendendo? Que eles estão tentando criar uma peça, né, uma versão da realidade, que no nosso sentido é irresponsável, extremamente infundada, e estão tentando, a partir dessas versões, tentar empurrar a volta das escolas, né, com uma rapidez enorme. Né, uma preocupação muito grande de tentar visar a volta da economia, do lucro, do dinheiro circulando na sociedade. Então, isso com certeza é um problema seríssimo, por isso, inclusive, que os sindicatos estão decretando greve,
Pô, mas greve na pandemia? Sim, porque é greve pela vida, né? Os profissionais estão sendo convocados para, no meio da pandemia, retornar na escola, sem condições, sem equipamento de proteção, né, na escola, sem nenhum tipo de segurança e sem uma necessidade. As escolas não têm por que voltar. Imagine você retornar, do ponto de vista pedagógico agora, né, fazendo debate pedagógico, retornar numa escola em que as crianças do primeiro e do segundo segmento, né, do ensino fundamental, não podem se abraçar, não podem trocar uma borracha, não podem fazer atividades com o professor, não podem abraçar o professor, né? Vão botá-las numa bolha, elas vão circular com bolhas ao longo do espaço da escola. Que tipo de atividade pedagógica? Revezando as turmas, ou seja, fazendo um sistema híbrido de parte presencial, parte pela internet. Qual o resultado disso? Desastroso, porque a gente vai ter aqueles com mais dificuldade vão aumentar suas dificuldades, aqueles com menores condições econômicas vão ter mais dificuldade de acesso ainda, né? Então nós vamos causar um abismo educacional que nós vamos sentir esse impacto daqui a 2, 3 anos, né? E isso não pode acontecer. Você colocou muito bem que alguns países estão debatendo de forma um pouco mais séria de que a gente precisa pensar em que o ano letivo não acaba no ano civil de 2010. Né? Eu posso recuperar a educação, vidas eu não recupero. Não posso correr esse risco agora. Então, muitos países estão utilizando um debate, né, que o Brasil está fazendo muito pouca discussão sobre isso, por esse motivo do poder público estar querendo impor esse retorno de forma sem nenhum debate com a sociedade, que é de você, ao término dessa situação de crise sanitária grave que nós estamos passando, né, ao término da pandemia, debater como é que a gente pode reorganizar para poder que o aluno veja esses conteúdos, desenvolva essas habilidades e competências, enfim, dependendo do que a gente vai debater, se é conteúdo, se é habilidade, enfim, que volte a ter todo isso que tinha que ter visto, ter aprendido nesse período, e ser reorganizado nas próximas séries. Ou em um ano, que a gente possa organizar 2 séries em um ano, ou 1 ano e meio, enfim, depende. Né? Nós temos que fazer um debate muito sério com pedagogos, com profissionais de educação. Está se ouvindo todo mundo. Todo mundo vai na Globo, vai nas emissoras de televisão, todo mundo opina, menos os profissionais de educação. Raramente você vê um professor opinar sobre isso. Você vê alguém que está defendendo uma perspectiva do direito, sabe, muito positivista, que tem que retornar qualquer coisa, que o ano letivo, o dia letivo. Não é isso, não é número. O processo educacional é um processo. Tem que ser visto do ponto de vista social. Então a gente tem que ter esse olhar, inclusive, até no próprio julgamento dessas questões. E aí nós temos um problema agora, que é uma falta de entendimento ainda dos tribunais, uma falta de jurisprudência, uma falta de entendimento uníssono até do próprio Ministério Público. Alguns promotores, procuradores estão tendo visões diferentes disso, né? E a gente precisa entender que tem que ser olhado no ponto de vista humanista, não de prazo, recursos de educação, quantidade de valor do empregado, alunos aprovados, taxa de reprovação. Não é isso que tem que ver agora. Né? Imagine se você faz um trabalho, né, de retorno às aulas nessas condições. Como é que eu vou reprovar o aluno? Como é que eu vou avaliar o aluno? Em que condições psicológicas ele está agora? Que condições estruturais eu vou ter para poder dar uma educação de qualidade? Então, aí vai virar uma onda de novo das aprovações automáticas, né? Em função da necessidade, esses alunos vão perder um ano de conteúdo, de aprendizado, né? A gente tem que falar de aprendizado. Vão perder um ano de aprendizado por causa de canetadas da política pública, de querer considerar datas de retorno, né? Enfim, como se fosse uma questão meramente burocrática. Então, a gente está tentando fazer esse debate, o máximo que a gente pode, em todos os espaços que nos fornecem, como que vocês estão fazendo agora aqui conosco, mas está muito difícil esclarecer para a comunidade escolar a gravidade do problema sanitário e a gravidade também do problema educacional que vai ser, se a gente tocar de qualquer forma a volta às aulas, né, assim como também fazer qualquer tipo de atividade remota e contar como dia letivo normal, para essa geração, né, que está vendo essa pandemia, uma situação dramática, estão vivendo dramas em suas casas. Qual é o clima que eu tenho para poder, profissional de educação, estabelecer um contato entre profissional e aluno para desenvolver um processo educacional? Né? Então é muito difícil, isso tudo tem que ser levado em consideração. Infelizmente, os profissionais de educação não estão sendo ouvidos. Né? Nem os profissionais de saúde estão, porque o que você comentou aí da questão dos pareceres para abertura das escolas, né, são pareceres muito frágeis. Né? Vou citar um exemplo aqui para os pais, né, que estão nos ouvindo aqui. A rede estadual fez um protocolo, né, circulou nas escolas uma orientação, que dizia, por exemplo, que tinha que higienizar as salas a cada 2 horas. Nós lemos isso.
Quer dizer, nós temos escolas enormes aqui que tem um profissional para varrer a sala, as salas. Para varrer a sala, 10 salas, 15 salas, um profissional para varrer. Você imagina higienizar as salas de aula a cada 2 horas. Olha a quantidade de profissionais que eu teria que contratar. Isso foi feito? Teve esse investimento? Houve essa estrutura? Mudou-se a estrutura da escola, das salas de aula, né? Como eu falei dos ventiladores, mas também a própria das carteiras, divisórias para poder separar o professor dos alunos, como alguns países fizeram com acrílico para tentar voltar às aulas. E como você falou, em muitos lugares que estavam com a pandemia muito mais bem controlada daqui, como a Inglaterra, por exemplo, que é um exemplo disso, tiveram problemas no retorno às aulas. E tiveram que refazer o planejamento e novamente suspender as aulas, porque estava aumentando a pandemia, com muito mais controle do que o caso brasileiro, do que o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que não está fácil, está muito difícil, e a contaminação está muito alta e os dados são muito confusos. Então, assim, sei que são muitas informações, quem está nos ouvindo, talvez, está nos vendo e ouvindo aqui no Instagram, talvez pense que é muita coisa, são muitos elementos, mas são realmente muitos elementos. Por isso é que a decisão não pode ser tomada só pelo secretário de Educação, ou só por um prefeito, né, que vai consultar o seu secretário de saúde que está subordinado a ele. Tem que haver um debate na sociedade civil, e se a gente não tiver um consenso da volta às aulas, a gente não pode retornar, porque estamos falando de vidas humanas. E isso não está realmente acontecendo. Você tocou numa questão importante. A gente alegou isso com o Ministério Público. Olha, se nós, que estamos em contato com a Fiocruz, estamos vendo vários relatórios, chamando a Fiocruz, inclusive, para analisar as situações das redes, tendo contato com os pedagogos, processos educacionais, debatendo com os profissionais na sala, sabemos a realidade da escola. Não é só a bandeira do protocolo. Tem que saber se a escola está adaptada. Tem que cumprir esse período aí de eles falam que está muito mais tranquila a pandemia. A gente não está vendo isso. Né? Os dados estão oscilando muito. Mas tem que ter condições nas escolas. Então, se nós não temos essa segurança, como é que a prefeitura, numa canetada só, vai ter essa segurança? Não vai ouvir ninguém? Num contexto em que quase ninguém tem certeza de nada. As dúvidas são muito grandes. Né? Então, nesse contexto, os trabalhadores têm que se organizar e têm que peitar esse tipo de posicionamento. Né? E as greves pela vida que estão sendo colocadas não é uma questão, é uma questão de sobrevivência. Né? Então há um desespero muito grande na categoria, porque a gente sabe como as escolas estão e a gravidade da situação é tornar as aulas nesse contexto. Professor, eu acho que é todo um contexto, um arcabouço que passa da juridicidade para a sociologia e para a educação e tem que andar tudo em sintonia. Você não pode pegar a frieza do positivismo e colocar numa situação que o próprio positivismo também prevê, que é estado de exceção, que é estado de emergência, que é estado. Você pedir para que isso? É só para cumprir, e a criança aprendeu, e a criança teve acesso, e serviu para o quê? Esses 220 dias letivos. Acho que falha em Cabo Frio e falha em quase todo lugar. E aí eu acho que o CEP podia misturar isso aí junto com a AB. Onde estão os conselhos municipais de educação? Onde estão os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente? Que são conselhos paritários, onde você tem indicação do poder público e você tem a indicação da sociedade. A sociedade tem que ser ouvida para você tomar uma posição dessa. Agora, por decreto, por canetado, igual foi feito um novo decreto agora, onde o Poder Executivo falou, o Poder Executivo sancionou no decreto que, no caso de estudantes das redes públicas, o Poder Executivo poderá, ele poderá, não é ele vai fazer, na questão do acesso.
história da nossa educação. O cuidado que a escola vai ter de higienização, de limpeza. Há quanto tempo a sociedade grita, e os professores e alunos gritam por qualidade de educação, mas também nas instalações. Se não dava quando era normal, se não tinha limpeza adequada quando era normal, vai ter agora. Como? Presta atenção, de 2 em 2 horas, como que você vai pegar um CIEP inteiro e de 2 em 2 horas você, mesmo ele não estando funcionando como CIEP mais, mas onde o CIEP funciona como escola, você vai botar de 2 em 2 horas. Isso não é para ninguém acreditar que isso vai dar certo. Então, acho que nós, a sociedade, CEP, a gente tem que se unir para garantir, sim, e para lutar até judicialmente, sim, se for necessário, mas garantir da vida. E garantir uma política pública de educação séria a partir de agora. Pode ser que seja um momento da gente refletir a educação no contexto geral de uma maneira maior e não corriqueira no beabá de cumprir meta e cumprir dia letivo e hora letiva. Não tem, eu acho que não é o momento de você falar para ninguém. Olha, vou falar com vocês aqui da minha casa. Minha esposa está com a filha assistindo essas aulas remotas e nós temos uma condição boa. Está assistindo, está vendo as coisas direitinho, mas eu falei com minha esposa assim, olha, não cobra muito não, porque isso aí está sendo enganação. Essas crianças estão aprendendo o quê? Essas crianças estão convivendo com o quê? Vamos esperar isso aí, se tiver que voltar, aqui não vai voltar e ninguém vai fazer eu levar minha filha de volta para a escola. Então, é uma questão que é de pai, que é de mãe, que é de liberdade de expressão, não só de expressão, mas de educação também, que passa a ser um dever do Estado, é um dever do Estado, mas é uma opção minha, educar da maneira que me é peculiar fazer. As peculiaridades da criança. Uma criança tem dificuldade de estudar, uma criança que precisa do professor ali, olha, mais perto, mais próximo, uma criança que tem déficit de atenção, como que você vai cuidar de uma criança que tem déficit de atenção na sala de aula num contexto desse? São vários fatores que não estão sendo colocados em pauta, que não estão sendo colocados nesse contexto. Então, eu acho que a gente não pode falar na questão de avaliação ou de aprovação esse ano. Eu acho que o que a gente devia fazer é lutar para esse calendário de 2020 ser mitigado e a gente tem que ter um modelo de inclusão e não um modelo de exclusão. Um modelo não excludente e incapaz, mas um modelo de capacidade de unir forças para um momento melhor voltar para a escola, para a sala de aula. E podemos, então, também usar esse modelo para rebater, discutir, refazer, reconstruir a educação no contexto geral. Agora, você tem um menino de 3º ano, como que você vai resolver a vida do menino de 3º ano agora? Ué, dá aprovação a ele. Ele já estudou o ensino fundamental inteiro, ele já estudou o ensino médio inteiro, ele está no 3º ano. Esse garoto não vai sair dali um menino, uma menina, sem condição nenhuma de buscar o espaço dele de trabalho, de fazer a prova dele, de fazer o concurso dele. Aprova o menino no 3º ano. Ou então, abre-se um 4º ano. A opção dele, você quer ir? Vai. Agora nós vamos te dar a opção de ano que vem fazer um 3º ano mitigado com o 4º ano. Eu estou ponderando algumas coisas, entendeu? O que não pode fazer é você chocar a criança dentro de escola. E a questão psicológica? Você acha que a criança vai ali com a certeza que vai sair com saúde? Vai ter a certeza que vai sair bem? A questão psicológica do pai em casa. Pô, será que meu filho vai voltar doente? Não vai voltar doente? E a professora ficou doente e vai adoecer o colégio todo. Uma questão sociológica, uma questão psicológica, uma questão muito maior do que meros dias letivos, meras matérias impostas às crianças, que psicologicamente também não vão aprender, professor. Como se fosse um horário, um ambiente letivo normal, como em qualquer outro contexto. Eu sou leigo na questão de educação. A gente é advogado, mas a gente é cidadão. E como cidadão e advogado, eu sou peremptoriamente contra a volta à aula agora, nas escolas públicas ou privadas, seja lá qual for. O aluno da escola privada tem mais condição, mas também tem as mesmas dificuldades para poder estudar e poder ter tranquilidade. Essa questão das atividades remotas, da aula remota, é interessante, está sendo legal. Mantém isso, não acho que tem que ser contra, não, porque o cara quer estudar, quer ter a matéria. Vamos ter a matéria.
Vamos estudar. Acho também que você fechar a criança numa aula remota, que ele ficaria num período de ensino de 7 horas a meio-dia, uma temeridade. Uma temeridade. Você ter isso dentro da escola é normal. Ele fala contra o aluno, ele brinca contra o aluno, ele interage com o professor, ele vai levantar, ele vai no banheiro, ele vai ter o recreio. Agora, na frente do computador, eu acho que nós devemos repensar isso. O CEP, nós da OAB, devemos procurar os conselhos municipais, os conselhos estaduais. Acho que nós devemos lutar com todas as forças nossas cabíveis para não voltar. Acho que a greve dos professores, parece que está sendo falado em greve, é greve pela vida, é uma greve justa e nós devemos apoiar. E convido ao CEP para a gente fazer junto uma ação civil, um movimento jurídico, um processo de preservar e lutar. Vai lá, professor, com você. Uma falhada para mim, Eliana. Opa, voltou. Então, Eliana, eu queria colocar algumas questões que você colocou, pontuou importante, que era importante a gente tentar explicar como é que as coisas estão funcionando, né? E eu concordo fundamentalmente o que você está colocando no sentido da gravidade da situação e da falta de discussão e desses órgãos que você comentou, que você gerou aqui, que deveriam estar participando de forma diferente. Começando pelos Conselhos Municipais de Educação, o Conselho Nacional de Educação ele não regulamentou o trabalho remoto, não regulamentou o ensino à distância ou o ensino remoto. Ele deu um parecer muito ruim, questionado por diversos pedagogos no Brasil inteiro, né? Dando orientações muito genéricas e que deveriam ser aplicadas de acordo com suas redes, com as condições das redes. Então, algumas prefeituras, né, como aqui o caso de Arraial do Cabo, por exemplo, né, que é bem próximo, utilizou esse parecer como se fosse uma autorização automática de fazer trabalho remoto, educação. No início se chamava de educação à distância, você lembra muito bem que todo mundo falava em educação à distância, usava esse termo, esse conceito. E depois, claro, que injustificavelmente, né, não tinha como se manter um termo educação à distância para jovens, crianças de primeiro e segundo segmento. Educação à distância tem toda uma discussão do que significa essa educação à distância, tem uma regulamentação, inclusive jurídica, sobre isso, e tem também uma discussão pedagógica do que significa educar à distância. Isso é para a educação superior, né? Mesmo assim, uma modalidade que a pessoa se matricula para isso. Então, depois começaram a trabalhar com ensino remoto. Tenho minhas dúvidas se eu consigo ensinar remotamente uma criança a se alfabetizar, por exemplo, né? Se basta eu passar uma atividade no WhatsApp do pai, do responsável, e ele vai ser responsável em alfabetizar essa criança. Como acontece em municípios como, né, Arraial do Cabo, como está acontecendo em outros municípios, como, por exemplo, a plataforma aqui de Búzios, que embora depois que houve a denúncia do sindicato, colocaram como atividade complementar, mas no início tentavam falar de fazer atividade para valer como de eletivo, né? Então a gente ainda tem esse movimento, uma hora diz que sim, uma hora que não, como se os pais fossem responsáveis em educar. Eu estou terceirizando isso para que os pais resolvam em casa pelo computador. Então os conselhos municipais de educação, Búzios nem tem conselho municipal de educação. Olha que absurdo, né? Então agora tentando fazer a quarta vez que tentam sortear aí um conselho, nunca vi eleger um conselho municipal de educação por sorteio. Nós já denunciamos isso, inclusive, na esfera jurídica. Estamos tentando ver como é que a gente pode, né, contestar se isso realmente for dado a cabo, né? Eleger um Conselho Municipal de Educação por sorteio, nunca vimos isso. Nós temos o Conselho Municipal de Educação de Cabo Frio, que é bem atuante, mas que, evidentemente, há uma presença muito grande também da participação de pessoas ligadas ao governo, ligadas a interesses também de empresários locais, né? E que, muitas vezes, na sua maioria, acaba se constituindo, pendendo mais, não para ouvir os mães responsáveis, pais ou profissionais, e mais na preocupação também da economia, da pressão política que tem a Secretaria de Educação, os empresários locais, etc. Então, há uma composição também nos conselhos que muitas vezes não é favorável para esse debate, né? E, assim, a Arraial do Cabo, por exemplo, nós estamos tentando reestruturar o Conselho Municipal de Educação lá, e que nem é ouvido pela Prefeitura. Então, assim, como você falou, esses órgãos consultivos acabam virando, na verdade, se você me respaldar, tudo bem. Se eu não tiver maioria, ou se eu não puder me respaldar, eu não consigo, não pergunto, faço o que eu quiser. E aí cito pareceres como esse que você falou, teve um do Conselho Nacional de Educação, que foi muito citado nessas determinações de trabalho remoto, né, que, sinceramente, não tem cabimento nenhum, fundamento nenhum, porque quem determina isso é cada rede. Então, é uma recomendação, né? Assim como o Ministério Público recomendou também a suspensão dessas atividades remotas, fazer apenas como atividades complementares, não obrigatórias,
e que não substitua os dias letivos, e as prefeituras não acataram. Então, por que acatam a recomendação do CNE, mas não acatam do Ministério Público? Por uma opção política, né? Então, o que a gente tem feito debate, e aí a gente não tem fugido também dessa esfera jurídica, nós estamos também, onde é possível, judicializando, não é o foco principal do movimento social a judicialização, mas também é um elemento, e a gente, inclusive, o nosso departamento jurídico está estudando também, já está preparando também formas de criminalizar, e aí criminalizar, que eu digo, os secretários municipais de educação, prefeitura, ou seja, os gestores responsáveis por essa convocação, né, completamente irresponsável, que vai tirar vidas humanas aí, se essas aulas realmente retornarem. Então, nós estamos já preparando também, na esfera criminal, ações nesse sentido. O Departamento Jurídico do Sindicato está estudando formas de pessoas que estão na Secretaria de Educação, que estariam provocando, dizendo, ameaçando estar com processo contra as mães, etc., tentando cercear a participação da opinião das mães nesse processo de volta às aulas. E todas elas falaram que não concordam com o retorno às aulas. Então, aí, como é que estão... Aí a Secretaria de Educação fala, não, estão pensando nos alunos. Mas peraí, os responsáveis não concordam com isso. Então, a Secretaria de Educação, as prefeituras, né, os governos estaduais, eles não falam em nome do aluno. Eles são um ente, uma parte do processo. Eles têm que ouvir a representação dos alunos, dos pais responsáveis, dos profissionais de educação e debater com a sociedade. Eles não falam em nome de ninguém nesse sentido, né? Eles têm uma visão enquanto governo, enquanto política pública. Então, isso não está acontecendo. Então, essa judicialização a gente também vai fazer. Certamente, ações criminais vão ser abertas aí com esses secretários de educação que queiram insistir em abrir escola, né, sem ter uma certeza, sem ter ouvido a sociedade civil, né, sem ter lá os profissionais de saúde que atestem isso. Nós vamos correr atrás disso com certeza. Só queria fazer uma observação também, Leandro, em relação a essa questão das séries finais. Numericamente pode ser muita gente, né? Algumas centenas, mas pelo contexto, é minoria. Então, eles estão muito preocupados com a coisa do Enem. Você podia repetir um pouquinho, porque travou para mim. Quando você falou, vou falar das séries finais, travou. Tá. Então, eu vou repetir. As séries finais, tem muitos pais, alguns pais e alguns ainda alunos, que ainda estão preocupados em tentar retornar em função de achar que isso solucionaria o Enem. Há uma espécie de terrorismo feito pelo Ministério da Educação, primeiro que não queria adiar o Enem, e aí acabou que o Congresso intercedeu nesse sentido, os movimentos sociais pressionaram, o movimento estudantil, né, fizeram muitas manifestações, inclusive contrárias, e aí adiou-se, mas não tem como se determinar quando vai ser essa prova, se você não sabe nem quando é que as aulas vão retornar. Então, esse terrorismo feito está fazendo com que os alunos e alguns alunos responsáveis, fiquem muito preocupados, como se o retorno à aula, de qualquer forma, resolvesse a situação do Enem. Não resolve, né? Então, já estão algumas iniciativas remotas estão sendo feitas, mas isso não significa aprovar o aluno de qualquer forma. Então, mesmo que a gente tenha uma saída de extensão do calendário, que é suspender, não é invalidar o ano letivo. Ninguém está propondo, pelo menos eu não vi, anular o ano letivo. A suspensão do calendário significa admitir que não estão havendo aulas. E que nós vamos retornar estas aulas e vamos passar a contar os dias letivos quando tivermos condições de incluir todos os alunos, condições de fazer com que a qualidade do ensino não diminua, né? Que seja abrangida a todos, que todos tenham acesso. O acesso é fundamental, e também é direito constitucional, mas principalmente humanitário, né? Independente de ser direito constitucional ou não, as entidades do movimento vão sempre defender, né? Então, assim, quando isso for resgatado, nós vamos retomar o ano letivo. Pode ser um ano letivo mais curto, pode não ter lá os 200 dias, pode não ter os 800, vamos ter que debater isso depois, mas com honestidade,
não podemos ter respostas rápidas para esses alunos, né, para essas famílias, como se a coisa resolvesse numa canetada, né? Que é uma questão apenas de se posicionar frente às eleições municipais que estão chegando aí. Então, muito do que está acontecendo hoje de decisões, nós estamos vendo que está muito influenciada com uma política assim, uma pirotecnia, né? Fogos de artifício para poder mostrar uma presença de postura A ou B do prefeito para poder aparecer para a comunidade escolar. Então, a gente precisa esclarecer que esse retorno não é bom para o aluno, principalmente. Então, as mães ontem deram um show, a gente fez uma transmissão, né, no nosso sindicato, uma live pelo Facebook. Quem quiser assistir depois, dê uma olhada, fica lá gravado. Deram um espetáculo, dizendo que não tem a menor condição de voltar, a gente não é consultado para isso. Né? Mães que não são mães assim, de forma aleatória, o sindicato escolheu alguém, não, são mães que estão atuando, são dos conselhos municipais, atuam nos conselhos municipais de educação, organizam associações, entidades de responsáveis para debater verba de educação, merenda, como você colocou aí, né? Caso de Cabo Frio e Búzios, que não distribuíram merenda, né? E muitas vezes a burocracia dificulta que seja, por exemplo, um cartão eletrônico, algo disso, tem que ser em kits, né? Para nós já é um problema, já é uma dificuldade. A gente tinha que haver uma flexibilização legal no sentido de possibilitar, por exemplo, um cartão para que as pessoas comprassem alimento, né? Um cartão alimentação, etc., para poder diminuir esse contágio. Mas mesmo os kits distribuídos de forma racional não têm sido distribuídos. A verba da merenda tem chegado, Cabo Frio, por exemplo, está acumulando uma fortuna nas suas contas aí de dinheiro de merenda e não resolve a questão da segurança alimentar dos alunos. Então, o Conselho de Segurança e o Conselho de Alimentação Escolar está debatendo isso, inclusive, era importante a OAB se informar, está denunciando bastante sobre isso, sobre a questão do uso da verba da merenda aqui nesse período da pandemia. Profícuos, precisamos dele da maneira que possa... Ô, professor, voltamos. Maneira que for melhor. Que nós, como sociedade, precisamos nos unir como OAB, precisamos nos unir como os conselhos de educação, precisamos nos unir como CEP, mas precisamos nos unir como cidadãos, como pais, como responsáveis, por vida com qualidade, por vida com segurança, por vida com excelência, e onde a educação faz parte disso também, onde faz parte de quebrar a ansiedade da criança, quebrar a ansiedade de todo mundo, saber parar, saber respirar, saber que tudo na vida tem sua hora, tudo na vida tem seu momento. Então, esse Covid acho que tem que servir para isso também, que nós precisamos dar uma parada para respirar, para acertar os nossos corações, acertar nossas ideias, acertar nossa sociedade, desacelerar essa sociedade. Nós estamos aprendendo que aquela vida acelerada, que tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma hora, para quê? Existe? Tem condição? Não tem condição disso. Então, acho que, saindo um pouco da temática de educação, trazendo para a temática de forma geral, é um momento que agora, no contexto específico, educação tem que ser educação com qualidade. Você falou, e a gente tem falado que os conselhos tinha alguém tentando alguns movimentos para obrigar ele a escola é obrigação do Estado, mas no ECA diz também que a proteção da vida, a proteção da família, a proteção da criança é princípio geral da sociedade, do Estado, mas primeiro da família. Então, a primeira palavra é minha. Se a primeira palavra é minha, como família, a família tem que ser escutada. E a família corpórea, a família de sangue, a família física, junto com a família da educação, que é o professor que está no dia a dia, o diretor, a merendeira. Então, acho que tem que ser uma volta às aulas e a escola, quando for possível, quando for conveniente, quando for prazeroso. A pessoa não pode ir para a escola por obrigação, a pessoa não pode ir para a escola com peso, com medo, a pessoa não pode ir com fardo, a pessoa tem que ir para a escola com alegria de estar indo, compartilhar de conhecimento, compartilhar de ensinamento, receber e se doar, ganhar e dar. É isso que é a escola. A escola não é só bombardear a matéria, a escola é toda uma sinergia, que com esse contexto acho impossível que volte agora. Acho que nós, como instituição AB, eu como advogado, me coloco à disposição do CEP, do que for preciso,
precisamos lutar para ter vida com qualidade, para ter princípios. Eles estão ditando muitos princípios de direito, mas o princípio norteador de direito, acho eu, é o direito à vida. E vida com excelência, e vida com qualidade, e escolha, porque a escolha do indivíduo também, diante da lei, é minha. Se eu vou levar para o colégio, se eu não vou levar para o colégio, e o pai não pode ser penalizado, nem a criança ser penalizada, por uma opção dele, por opção pela vida dele, pela vida da sociedade, por uma catástrofe de que ele não foi responsável. Então, nós temos que unir as nossas forças para encaminhar com sabedoria, para encaminhar com serenidade, para caminhar com lucidez, sem fazer o jogo político de A, o jogo político de B, de oposição ou de situação de esquerda, de centro, de direita. Não é nada disso. É uma questão de vida, de opção e de qualidade. Agora, é interessante, acho eu, que o CEP, nós, como cidadão, e os professores de forma geral, os alunos e pais, coloquem, então vamos fazer essa sanitização geral sempre dos colégios, porque se vocês têm condição de limpar os colégios agora, os colégios têm rato, tem sujeira, tem condições quase desumanas de funcionar algumas colégios, nós sabemos que assim não são, não sei aqui em Cabo Frio. Se antes era assim, não tinha condição, como que agora vocês vão ter condição? Nunca foi limpo dessa maneira, nunca foi tratado com esse respeito. Onde tem 20, como eu comecei lá atrás do primeiro live, onde tem 20, tem 50, e agora em semanas vocês vão resolver. Essa falta de respeito ao cidadão, essa falta de respeito à sociedade não pode perdurar e nós temos que lutar contra isso com todas as forças que nós pudermos. Conte comigo como advogado, acho que vocês, em nome do OAB eu não posso falar, mas da nossa comissão eu posso, e siga em frente o CEP, siga em frente os professores, e volta às aulas quando tiver o prazer de estudar, volta às aulas quando tiver o prazer de lecionar, volta às aulas quando pudermos aprender, e volte às aulas com um novo pensamento, um pensamento de interação, de socialização e de dizer que nós precisamos um do outro, de coletividade, de harmonia e de efetividade na construção de novos tempos, de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. É hora da gente repensar a gente como ser humano, é hora da gente repensar a gente como cidadão, de repensar a sociedade brasileira, o Estado como está, mas principalmente darmos educação e sermos elementos da educação para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, solidária e agregadora. São as minhas palavras finais, professor. E agradecer ao senhor, agradecer a todos os advogados que ouviram, participaram, todos os professores, alunos, quem participou, e pedir desculpa pelo começo, que foi um pouco tumultuada a nossa transmissão. Ok, doutor Leandro, eu agradeço muito ao espaço, né, que vocês deram mais uma vez, e já convido de pronto aqui que a OAB participe desses conselhos municipais de educação. São conselhos abertos, né, basta você se inscrever, mesmo agora, né, sendo tudo virtual, né, você se inscreve lá no blog do conselho, na comunicação do conselho, e pode participar de todas as sessões. É importante que outros membros, que os pais participem, tá, responsáveis, alunos, movimento estudantil, né, e o profissional de educação, que também muitos assistem, mas é importante que a gente aumente, inclusive, a participação, para que a gente possa entender como é que está essa discussão. E não vamos nos limitar só aos conselhos, né? A gente vai também estar sempre defendendo o interesse da humanidade, né, da sobrevivência desses profissionais e dos alunos. Então, por isso, a gente já deflagrou a greve pela vida. Todos os municípios e a rede estadual, que quando convoca um profissional, a gente está orientando que os profissionais não voltem. Protocolamos formalmente greve, em função da sobrevivência desses profissionais, da falta de segurança sanitária para que eles apareçam. A gente pede apoio aos pais, a alunos, à sociedade civil, à própria OAB, outras entidades que são importantes, né, que têm uma opinião, que participam politicamente da sociedade, que entendam a situação que é grave da convocação hoje dos profissionais de volta à escola, e também grave de se agendar a volta dos alunos, né, nas condições que nós estamos. Então, nós pedimos apoio a todos vocês e orientar sempre os profissionais de educação, né? Não retornem. Então, sigam as orientações do sindicato, sigam as orientações não só jurídicas, mas políticas do sindicato, né, que tem tido também toda a preocupação jurídica de tentar dar cabo à defesa desse profissional, mas a gente sabe muitas vezes que também o judiciário depende muito da interpretação do juiz que vai julgar o caso, né? Então, liminares são ganhas, são perdidas, né? Então, a gente não pauta a nossa luta apenas pela questão judicial. Também utiliza, é importantíssimo ter a presença de advogados, né, de promotores, de juízes, né, que tenham esse entendimento, né, humanista,
entendimento preocupado com a sociedade, né, que tem uma visão também sociológica do direito e tem uma preocupação também com a aplicação prática das medidas. Né? Não é uma sentença judicial qualquer, não é simplesmente autorizar um retorno às aulas com um relatório que diz que é melhor, tem que discutir, ver as partes, debater, né? E nós precisamos fazer esse debate amplo. E aí a gente convoca aos profissionais e a todos da sociedade civil acompanharem as atividades. Nós temos feito muita atividade online no sindicato, temos feito muito debate. A gente pode, inclusive, depois fazer um debate novamente até com a presença de alguém da OAB, também com os responsáveis no mesmo dia, por exemplo, para que a gente troque essa informação também. Então, acho que é importante, tudo que pudesse informar a sociedade agora é importante, não só na região dos lagos, né? No Cabo Frio apenas, já Arraial do Cabo e Búzios, que é o caso em que o CEP Lagos atua, né? Nas redes municipais e estadual, mas acho que no geral a sociedade hoje está dependendo de informações de qualidade, informações que sejam críticas e uma preocupação mais humanista e menos mercadológica. Então não podemos tratar a educação como mercadoria e tratar alunos como se fosse, né? Profissionais como se fossem engrenagens, né? Como se fosse apenas maquinário. Então a gente tem que ter uma visão humanista disso. Não ganha nada na educação tendo esse tipo de movimento que está acontecendo no Brasil de retorno precipitado às aulas, e não ganha nada também um trabalho remoto que não seja, uma atividade remota para o aluno que não seja lúdica, complementar, facultativa, porque nem todos têm acesso, e não podemos substituir dias letivos por um telefone celular. Então, isso é uma questão que tem que ser pensada. A gente tem alternativas a isso, não é a única opção, como falam por aí, tem alternativas a isso, nós precisamos debater. Tem que fazer atividade remota para os alunos? Sim, mas que tenham essa preocupação de respeitar as desigualdades, a inclusão, e que tenha preocupação de recuperar esse ano dos alunos depois. Então, a gente está à disposição sempre, eu agradeço enormemente o contato, achei muito bom o debate aqui, a conversa dessa forma, que a gente pode conversar de forma mais tranquila, que as pessoas possam entender, né? E que a gente possa estar respondendo depois questões, perguntas que forem mandadas para a gente. Nós temos um portal do sindicato, um blog, Facebook, o Instagram do sindicato. A gente está o tempo todo tentando esclarecer e está à disposição para qualquer entidade, pessoas, indivíduos, pais, responsáveis, alunos que queiram entrar em contato com o CEP para esclarecer qualquer uma dessas questões. Agradeço muito, doutor Leandro, aí pelo convite e que seja o primeiro de outros, com certeza. Tá certo, professor Augusto. Muito obrigado também pela sua disposição, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu conhecimento. Fico feliz pelo engrandecimento meu como ser humano, como cidadão, ouvindo o seu posicionamento e vendo que ainda tem professor, ainda tem gente que pensa a educação como realmente a luz para a gente resgatar uma sociedade que está escura de conhecimento, escura de cultura, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de ressentimento, e que nós tenhamos, então, sempre aqui uma harmonia e um debate pela paz, pela harmonia e pela sociedade melhor. Tá certo? Contem comigo como advogado, se precisar, contem comigo como cidadão mais ainda. Qualquer coisa, se precisar, a gente está aqui. Fico muito feliz pelo debate. Vou convidar o senhor outras vezes para outras conversas e fico também aberto aqui para qualquer outro entendimento. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite.